Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo da Nossa Senhora Amigurumi. Então eu peço para você que ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ativa o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui, combinado? Vamos então para a lista de materiais. Eu vou estar utilizando aqui os meus fios da Barroco Max Color número 4, as cores são esse tom de marronzinho, o azul royal, esse tom de bege para fazer a pelezinha. Vou utilizar também esse fio aqui da Encanto Slim na cor dourada, certo? E eu utilizei aqui também, gente, só um pedacinho do fio preto para fazer o bordado dos olhinhos, tá? Lembrando que os fios e as cores são opcionais, você pode fazer com os fios e cores de sua preferência, certo? Vou utilizar também a minha agulha de 3 milímetros. Vou utilizar a minha agulha de 2 milímetros para poder trabalhar com o fio dourado. Uma marcação, uma agulha para fazer costuras e arremates, uma tesoura, fibra para enchimento, e eu utilizei aqui também, gente, esse detalhezinho aqui com meias pérolas, né, todo trabalhadinho. Esses adereços aqui, gente, são opcionais, tá? Você pode colocar os adereços da sua preferência, certo? Vamos então dar início. Eu vou iniciar com esse fio marronzinho, fazendo aqui um anel mágico, desta forma, e dentro dele eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Eu faço aqui o meu primeiro ponto, desta forma. Marco ele para a gente não se perder. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Vou aqui para o próximo, trabalho 2 pontos baixos. E eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Terminei a minha segunda carreirinha, já fechei aqui atrás com um nozinho para não abrir. Agora, na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Eu faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida eu faço meu aumento. Vou repetir. Faço um ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre um ponto baixo e um aumento. Na minha quarta carreirinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele, faço o meu segundo e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço um,
2 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 2 pontos baixos e um aumento. Na minha quinta carreirinha, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele, faço o meu segundo, terceiro ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 3 pontos baixos e um aumento. Agora, na minha sexta carreirinha, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo, porém, pegando apenas na alcinha aqui do lado de fora. Eu faço aqui, então, o meu primeiro ponto, marco ele para a gente não se perder e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, pegando apenas a alcinha do lado de fora, que é para a gente poder fazer aqui, então, a viradinha da nossa base, certo? Vou fazer aqui, então, toda a minha carreirinha desta forma. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Agora, na carreirinha de número 7, eu vou continuar trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, porém, eu vou trabalhar pegando as duas alcinhas normalmente. Eu faço aqui, então, o meu primeiro ponto, marco ele aqui e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, pegando normalmente nas duas alcinhas. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 7 e vou seguir trabalhando desta mesma forma até o final da carreirinha de número 10, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas retas, chegando ao final da de número 10, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 10, ficou desta forma as minhas carreirinhas retas. E eu recortei, gente, um pedacinho de uma folha de acetato aqui. Eu usei essa base aqui como referência para poder colocar aqui ao fundo para dar um pouquinho mais de estrutura, né, na parte reta aqui. Senão você vai ficar, depois quando você colocar enchimento, ele vai ficar com um certo volume aqui embaixo e ela não vai ficar paradinha da forma correta, certo? Então, você recorte também e coloque ou uma folha de acetato, né, um pedacinho de acetato, ou algum outro material que você costuma utilizar para dar aqui mais estrutura na sua base. E agora, na carreirinha de número 11, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu começo aqui fazendo o meu primeiro ponto, marco ele, faço o meu segundo, terceiro ponto baixo e em seguida uma diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 pontos baixos e em seguida uma diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha de número 11, sempre 3 pontos baixos e uma diminuição, e as carreirinhas de número 12, 13 e 14, apenas ponto baixo sobre ponto baixo, certo? Vou fazer aqui, então, todas as minhas carreirinhas. Quando eu chegar ao final da carreirinha de número 14, eu volto com vocês. Agora, na carreirinha de número 15, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição.
eu faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele aqui, faço o meu segundo e em seguida uma diminuição. Vou repetir. Faço 2 pontos baixos e em seguida uma diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha de número 15, sempre 2 pontos baixos e uma diminuição, e as carreirinhas de número 16, 17 e 18, apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas, chegando ao final da de número 18, eu volto aqui com vocês. Agora, na carreirinha de número 19, eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Eu faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele, só marcar ele direitinho aqui, desta forma, e logo em seguida, eu já faço a minha diminuição. Vou repetir. Faço um ponto baixo e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha de número 19, sempre um ponto baixo e uma diminuição, e as carreirinhas de número 20, 21 e 22, apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui, então, todas as minhas carreirinhas e já colocando também o meu enchimento. E quando eu chegar ao final da carreirinha de número 22, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 22 e vejam que o último ponto eu não finalizei ele, porque agora nós vamos fazer aqui a nossa troca de cor. Eu vou pegar aqui esse tom de begezinho aqui mais clarinho, laço ele aqui e finalizo esse ponto nesta cor. Vou só fazer aqui o primeiro ponto da próxima carreirinha para a gente poder dar aqui os nossos nozinhos, ó. Ajeito aqui, faço aqui o meu primeiro ponto da próxima carreirinha, posso cortar esse fio marronzinho aqui, reservar ele para lá. Faço agora aqui os meus nozinhos, venho aqui, faço o primeiro, dou uma leve apertadinha, volto, faço aqui o meu segundo. Esse eu posso apertar um pouquinho mais. Esses fiozinhos eu vou jogar eles aqui para dentro, até para eles não me atrapalharem. E agora, na carreirinha de número 23, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento. Eu fiz aqui já o meu primeiro ponto, então agora eu faço aqui o meu aumento. Vou repetir. Faço um ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre um ponto baixo e um aumento. Na carreirinha de número 24, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele, faço o meu segundo e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 2 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 2 pontos baixos e um aumento. Na carreirinha de número 25, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele,
faço o meu segundo, terceiro ponto baixo e em seguida faço meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 3 pontos baixos e um aumento. Agora, na carreirinha de número 26, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Eu faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 26, e eu vou seguir trabalhando desta mesma forma até o final da carreirinha de número 30, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas retas, chegando ao final da de número 30, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 30, ficou desta forma as minhas carreirinhas retas. E agora, na carreirinha de número 31, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu começo fazendo o meu primeiro ponto, marco ele, faço o meu segundo, terceiro ponto baixo sozinho e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 3 pontos baixos e uma diminuição. Na carreirinha de número 32, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. Faço o meu primeiro ponto, marco ele, faço o meu segundo e em seguida faço a minha diminuição. Deixa eu só pegar o fiozinho de novo aqui. Laço aqui as duas alcinhas, faço a minha diminuição. E agora eu repito. Faço 1, 2 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 2 pontos baixos e uma diminuição. Na carreirinha de número 33, eu vou trabalhar 1 ponto baixo e uma diminuição. Faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele para a gente não se perder, e logo em seguida eu faço a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1 ponto baixo e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 1 ponto baixo e uma diminuição. E já vou também acrescentando aqui o meu enchimento. Agora, na carreirinha de número 34, nós vamos trabalhar 6 diminuições. Então, eu começo já fazendo aqui a minha primeira diminuição. Aqui. Marco ela para a gente não se perder. Venho aqui, faço a minha segunda diminuição. Vou girando, faço a minha terceira.
a quarta, a quinta diminuição, aqui, e por último, a minha sexta diminuição. Desta forma. Posso tirar agora a minha marcação, venho aqui no pontinho do lado, introduzo, saio bem aqui no meio, laço esse fiozinho, trago, passo aqui por dentro direto. Espicho aqui, deixando um tantinho pra gente poder passar ali com a agulha e corto. Puxo aqui por dentro, aperto aqui um pouquinho esse nozinho, pego agora a minha agulha de costura, passo aqui por dentro e nós vamos dar uns pontinhos aqui, pegando em cada um dos pontos aqui apenas a alcinha do lado de fora, ó. Pego aqui no meu primeiro ponto, pego aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto. Puxo totalmente aqui, ó, para fechar o topo da cabecinha, ajeito aqui a minha fibra, certo? Esse fiozinho agora, eu vou jogar ele aqui pra dentro, ó, vejo onde é o pontinho mais próximo, pra eu poder jogar ele ali pra dentro, passo, puxo aqui, cuido pra não deformar aqui o topo da cabecinha, e aí é só passar esse fiozinho algumas vezes aqui por dentro e cortar o excesso. Agora, nós vamos dar início, então, ao bracinho da nossa santinha. Eu vou começar aqui com o tom de begezinho, né, a cor que eu fiz a pelezinha dela. Eu faço aqui um anel mágico. E dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu faço aqui o meu primeiro ponto. Marco ele pra gente não se perder. Faço aqui o meu segundo. Terceiro, quarto, quinto e o sexto ponto baixo. Vou fechar agora aqui o meu anel mágico, ó. Venho aqui, dou uma boa puxadinha, faço aqui o meu primeiro nozinho, aperto, faço aqui o meu segundo, desta forma. Vou virar aqui a minha carreirinha já para o ladinho correto, que fica mais fácil da gente conseguir pegar os pontos, ó, tá vendo? Eu venho aqui e giro ela para o ladinho certo. A carreirinha de número 3, eu ainda vou continuar trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço aqui o meu primeiro ponto, tá? Faça com calma, porque como é uma pecinha pequenininha, você tem que fazer com um pouquinho mais de calma, né? Para pegar certinho aqui os pontos. Marco ele aqui. Faço aqui o meu ponto de número 2. Aqui, sempre vou ajustando aqui na agulha. Faço o de número 3. Vou ajeitando. Faço aqui o de número 4. Aqui, aperto. Jogar esse fiozinho pra lá, depois a gente joga ele ali pra dentro pra dar um volume. Faço de número 5. E o meu ponto de número 6 vai ser o da troca de cor. Então, eu faço aqui o início dele, ó, laço, trago, deixo aqui os 2 fiozinhos na agulha
E agora, eu pego aqui esse marronzinho, né, o mesmo que eu fiz ali a roupinha dela, e vou finalizar esse ponto nesta cor. Deixa eu achar aqui a ponta. Ó, laço aqui o fiozinho e passo aqui por dentro. Vou só fazer aqui os meus nozinhos, né, cortar aqui o meu fio e fazer os nozinhos. Deixa eu só localizar aqui o fiozinho certo. Ó, vou juntar ele aqui já com o fiozinho que eu tenho, que dá um nozinho. Corto ele aqui. Vou jogar ele pra lá, até pra ele não me atrapalhar mais. Faço aqui o primeiro nozinho. Aperto. Cuido pra não apertar demais também, pra não esmagar o ponto, tá, gente? Ó, dou uma leve apertadinha apenas nele. Venho, faço aqui o meu segundo nozinho. Esse eu posso apertar um pouquinho mais, tá? Deixar esses fiozinhos aqui todos pro ladinho. Depois eu vou jogar eles todos ali pra dentro, quando eu tiver um tamanho um pouquinho maior, certo? E agora, na nossa quarta carreirinha, eu vou continuar trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, porém com esse tom de marronzinho, certo? Então, eu faço aqui o meu ponto de número 1, vou virando, faço aqui o ponto de número 2, sempre cuidando para não pegar aqueles outros fiozinhos junto, tá? Vou virando, faço o ponto de número 3 e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, dando um total de 6 pontos em cada carreirinha, certo? E eu vou fazer isso, gente, da carreirinha de número 4 e vou seguir trabalhando desta forma até o final da carreirinha de número 8, colocando apenas ponto sobre ponto, certo? Vou fazer aqui, então, as minhas carreirinhas retas e quando eu chegar ao final da de número 8, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 8, agora eu vou fechar aqui, ó, introduzo no pontinho do lado, saio bem aqui no meio, laço meu fiozinho, trago, passo direto. Espicho aqui, deixando um bom tantinho pra gente poder fazer a costura e corto. Puxo aqui por dentro, aperto aqui esse meu nozinho. Eu não coloquei nada de enchimento aqui, mas se você quiser, você pode colocar um pouquinho, tá? Mas como é um bracinho bem pequenininho, você não precisa colocar o enchimento se não quiser, certo? E você vai fazer mais uma pecinha exatamente igual a esta, certo? Agora, nós vamos fazer aqui um acabamento na parte de baixo aqui da roupinha. Lembra aquela uma carreirinha que a gente trabalhou pegando apenas uma das alcinhas, que foi a nossa viradinha aqui na parte de baixo? Pois é nessas alcinhas aqui que sobraram que nós vamos fazer esse acabamento. Eu vou pegar, então, aqui o meu fio, vou fazer um nozinho inicial, desta forma, ajusto ele aqui na agulha. Localizo, então, onde é o meu primeiro ponto aqui, ó, que foi onde a gente fez aqui a viradinha. Venho nesse sentido aqui, ó, de cima para baixo. Faço aqui um ponto baixo. Deixa eu pegar aqui o meu fiozinho, ó. Venho aqui, faço um ponto baixo e duas correntinhas. Dou a laçadinha e no mesmo ponto ainda faço mais 2 pontos altos, ó. 1 e 2. Vou agora aqui, ó, deixa eu só segurar diferente para vocês poderem enxergar. Vou pular 2 pontinhos de base. No próximo, eu venho e repito esse processo, ó. Faço um ponto baixo, duas correntinhas e 2 pontos altos. 1 e 2. Pulo 2 pontos de base, no próximo eu repito. Um ponto baixo, duas correntinhas e 2 pontos altos. E você vai seguir trabalhando essa sequência ao redor aqui, então, de
toda a sua base, de todo o seu acabamento aqui, ó. Pulo 2 de base, no próximo eu repito. Comece sempre com um ponto baixo e 2 correntinhas, ó, que é para dar esse efeito viradinho aqui, ó. Tá vendo que se você olha assim de ladinho, fica um efeito de curvinha, que é justamente quando você começa fazendo o ponto baixo que dá essa quebra, certo? Vou trabalhar, então, essa sequência por toda a minha volta aqui. Quando eu chegar nesta ponta, eu volto com vocês. Finalizei aqui todo o meu acabamento, ó, ficou desta forma. E também já costurei aqui os bracinhos. Eu costurei eles, gente, mais ou menos nessa posição aqui lateral, tá? Pra gente poder juntar eles aqui, né? E dar uns pontinhos, ó, pra ele ficar nesse sentido aqui. Se você quiser saber a carreirinha, ó, contando dessa marronzinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, entre a quinta e a sexta carreirinha foi onde eu passei na parte de cima. Cuidei para passar dos dois lados aqui, ó, tá vendo que os dois passam na mesma carreirinha, tanto aqui em cima como aqui embaixo, ó. As duas na mesma carreirinha aqui, tá? Para elas ficarem bem alinhadinhas. Como eu disse, eu posicionei elas assim um pouco mais viradinhas, de uma forma que elas se encontrem aqui ao meio, tá? Você prenda com alfinetes para você ver certinho o distanciamento e elas poderem se encontrar aqui no centro, tá? Agora, nós vamos dar uns pontinhos aqui para poder juntar os dois bracinhos, ó, porque assim ele fica abrindo toda hora. Eu peguei aqui um pedacinho do fio, né, a cor da mãozinha, e vou só dar um nozinho ali, gente, para unir mesmo as duas mãozinhas. Se você quiser, pode colar também aqui, tá? Mas eu prefiro dar um nozinho com um fiozinho, porque eu acho mais seguro. A cola, com o tempo, ela pode acabar soltando, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, na parte de dentro da mãozinha. Venho aqui, ó, introduzo aqui o fio nesse lado, deixo um tantinho de fio aqui e vou sair aqui, ó, do outro lado, ó, também mais na parte de dentro aqui, tá, gente? Ó, e trago pra cá. Junto agora aqui as duas mãozinhas, ó, vejo aqui o posicionamento, vejo se elas estão bem certinhas, tá? Ó, desta forma, faço aqui o meu nozinho, ó. Vou apertar bem para que elas fiquem bem juntinhas, tá? Fiz aqui o primeiro. Faço aqui o segundo, aperto bem. Vejo aqui na frente se tá bem direitinho, tá? E o que eu vou fazer agora? Para não cortar, se você quiser pode cortar aqui mesmo, mas eu vou esconder esse fiozinho um pouco ali dentro, antes de poder cortar. Ó, venho aqui, vou jogar ele aqui para dentro do bracinho e vou sair aqui no cantinho, ó. Trago para cá, puxo bem, corto aqui o excesso. Esse restinho aqui a gente empurra aqui para dentro, tá? E faço a mesma coisa com o outro lado. Como eu dei 2 nozinhos ali, então não tem perigo de abrir, tá, gente? Ó, venho aqui, opa. Deixa eu só ajeitar esse fiozinho aqui para ele não abrir novamente, ó. Tá? Faço aqui a mesma coisa, ó. Deixa eu só virar aqui nesse sentido para achar direitinho aqui a posição, ó. Jogo aqui dentro, saio lá atrás, cuido aqui para puxar totalmente também e corto. Jogo o resto de fiozinho aqui para dentro, ó, e ajeito aqui os bracinhos, ó. Aqui a parte de baixo também, ajeito aqui a fibra, ó, e está unido aqui os seus bracinhos. Agora, nós vamos dar início, então, ao manto. Eu começo aqui fazendo um anel mágico, tá? Faço dentro dele 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico.
Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Eu faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele, para a gente não se perder, volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Vou aqui para o próximo, trabalho 2 pontos baixos. E eu vou trabalhar 2 pontos baixos para cada pontinho de base. Finalizei a minha segunda carreirinha, já fechei aqui atrás com um nozinho para não abrir. Agora, na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Eu faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele para a gente não se perder, e logo em seguida, eu faço meu aumento. Vou repetir. Faço um ponto baixo sozinho, e em seguida, o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre um ponto baixo e um aumento. Na minha quarta carreirinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço meu segundo e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 2 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 2 pontos baixos e um aumento. Na minha quinta carreirinha, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele, faço o meu segundo, terceiro ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 2, 3 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 3 pontos baixos e um aumento. Agora, na minha sexta carreirinha, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Eu faço aqui o meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 6 e vou seguir trabalhando desta mesma forma por mais algumas carreirinhas, certo? Vou fazer aqui, então, as minhas carreirinhas retas e, em seguida, eu volto e digo certinho quantas carreirinhas que eu trabalhei para vocês. Finalizei aqui as minhas carreirinhas retas, ó, ficou desta forma. Eu trabalhei, gente, da carreirinha de número 6 até o final da carreirinha de número 10, colocando apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, antes de darmos sequência, eu vou apenas dar uma leve puxadinha aqui, deixa eu até espichar o meu fio aqui, ó. Você vem aqui na ponta, mas bem de leve, e dê uma leve puxadinha aqui para abrir um pouquinho mais aqui essa parte, certo? Mas é bem pouquinho mesmo, certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Na carreirinha de número 12, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer aqui, nesse ponto que eu finalizei, uma correntinha, vou virar aqui o meu trabalho, venho aqui nesse ponto onde eu fiz a correntinha, ó, tá vendo que é esse bem da beiradinha aqui? Faço o meu ponto de número 1, venho aqui no próximo, faço o ponto de número 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Trabalhei aqui 12 pontos baixos. Como que a gente vai prosseguir trabalhando agora? Sempre que você chegar aqui ao final da carreirinha, você faça uma correntinha, vire o seu trabalho e você vai cuidar apenas 2 detalhezinhos. Você vai sempre fazer 2 pontos baixos no início e 2 pontos baixos no final. Os demais pontos aqui do meio, você vai trabalhar apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui a primeira carreirinha junto com vocês, ó, para mostrar direitinho, ó. Venho aqui nesse ponto da viradinha, faço 1, 2 pontos baixos. Nos demais aqui eu trabalho apenas ponto sobre ponto, até chegar ali no último. Venho aqui. Sigo trabalhando. Tá? Você sempre cuide que o último é bem aqui na beiradinha, tá, gente? Você não esqueça de fazer o seu ponto aqui, ó, tá? Cheguei aqui, então, no meu último ponto. Dentro dele, faço 2 pontos baixos. Desta forma. E agora, eu repito a mesma coisa, ó. Cheguei aqui ao final, faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Nesse pontinho aqui que a gente fez a correntinha, eu faço 2 pontos baixos. Aqui. Nos demais, eu trabalho ponto sobre ponto, até chegar ali no último, onde eu também faço 2 pontos baixos. Agora, essa parte aqui é o comprimento, né, do manto da nossa santinha, então você só vai cuidar realmente os cantinhos para trabalhar 2 pontos baixos no início e 2 pontos baixos no final, faz uma correntinha, vira e repete o processo. Os demais pontos é sempre ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E cuidando só os cantinhos para trabalhar o seu aumento no início e no final, certo? Ó, cheguei aqui, fiz aqui o último reto, aqui no cantinho, faço os meus 2 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro e repito o processo. Você vai trabalhar até dar o comprimento aqui para o corpinho, né, toda a base do corpinho da sua santinha, tá? Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e depois eu volto e digo quantas carreirinhas que eu trabalhei para dar o comprimento do manto aqui, tá? Mas você vai cuidar principalmente, porque como varia muito de um ponto para o outro, para dar certinho o comprimento aqui. Porque às vezes você tem um ponto ou um pouquinho mais solto ou um pouquinho mais aberto, aí não vai dar exatamente a quantidade de carreirinhas que eu vou trabalhar. Mas eu vou dizer para você certinho quantas carreirinhas que eu trabalhei, mas, como eu disse, você sempre segue essa mesma sequência até você ter o comprimento aqui exato do seu manto, certo? Vou fazer aqui, então, as minhas carreirinhas e quando eu finalizar, eu volto e digo quantas que eu trabalhei e aí a gente começa também a fazer aqui os acabamentos finais. Finalizei aqui todo o acabamento do meu manto, ó, ficou desta forma. Como eu disse, eu fui trabalhando apenas um aumento no início e um no final, os demais eu fui colocando apenas ponto baixo sobre ponto baixo. E eu trabalhei aqui, gente, da carreirinha de número 12 até o final da carreirinha de número 28, sempre desta forma, aumento no início, aumento no final e ponto sobre ponto. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora como que fica o tamanho, porque se você tiver um ponto ou muito apertado ou muito soltinho, aí você vai ter que dosar aqui as suas carreirinhas para dar o tamanho exato, certo? O meu manto, ó, quando você coloca aqui na sua santinha, se você
prender aqui, ó, a parte de baixo, ele dá mais ou menos a altura aqui desse acabamento que a gente fez aqui, certo? Então, você trabalhe as suas carreirinhas até ter esse tamanho aqui, tá? Como eu disse, eu trabalhei até o final da carreirinha de número 28, mas dependendo do seu ponto, você vai precisar colocar mais ou menos carreirinhas aqui. Então, para vocês verem, ó, ele fica desse tamanho aqui, até chegar nesse acabamento aqui de baixo, tá? Que a gente fez, nessa mesma altura, ó. Tá vendo que se eu prender aqui, ele fica bem direitinho nesse tamanho aqui, certo? Agora, então, nós vamos trabalhar aqui o acabamento. Eu vou pegar aqui esse fiozinho dourado e uma agulha um pouco mais fina, a minha é de 2 milímetros, né? Porque esse fiozinho, ele é mais fino da gente trabalhar. Eu começo fazendo aqui um nozinho inicial, ajusto ele aqui na agulha, tá? Ele é um fio um pouquinho mais liso, então, se você não é muito acostumado, faça com calma, né? Porque ele desliza bastante esse fiozinho. E eu vou começar aqui, gente, nessa partezinha reta. Eu acho mais fácil começar aqui, até pra gente poder dosar os pontos direitinho pra ficar um acabamento mais bonitinho. Eu vou até arrematar esse fio aqui junto, né? Então, eu vou começar bem na beiradinha aqui e eu vou trabalhar pontos baixos aqui ao redor. Porém, como esse é um fio mais fininho, eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada de base, porque se você trabalhar apenas um, ele vai começar a torcer e aí você não vai ter um acabamento bonitinho, tá? Então, eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos em cada um de base, até para ficar bem fechadinho aqui o seu acabamento, ó. Tá vendo? Faço 2 aqui. Venho aqui no próximo, ó, já arrematando esse fiozinho junto. Faço 2 aqui, porque aí também, ó, vai ficando bem fechadinho aqui o seu acabamento. Olha que bonitinho, ele fica bem fechadinho, tá? Então, eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada de base. Se você achar que é muito, então você trabalhe um sozinho e um aumento, um sozinho e um aumento, porque apenas um ponto baixo, ou você vai ter que fazer ele muito solto, que daí não vai ficar um acabamento muito bonito, ou você vai ter que dosar aí os seus pontos, né? Os pontos que você colocar na sua carreirinha, certo? E você vai seguir trabalhando, gente, deixa eu espichar aqui para mostrar para vocês, ó, que assim ele fica bem fechadinho, fica um acabamento muito bonito. Toda essa parte reta aqui na curvinha, talvez você tenha que colocar um pouco mais de pontos, né? Você vai dosando também, coloque 3 ou 4 pontos para ficar bem fechadinho, igual as demais partes, tá? Então, você cuide aí, principalmente, para ficar do mesmo espaçamento entre eles, né? E aqui, como a gente não tem também um número exato de pontos aqui, você vai dosando, né? Conforme você vai subindo, você vai colocando para ter o mesmo distanciamento das demais carreirinhas aqui. Aqui em cima também, se você precisar, você trabalha 2 pontos em cada, ou um ponto sozinho e um aumento, né? Igual aqui na parte de baixo, mas procure deixar todo o acabamento ao redor com o mesmo distanciamento. Ó, tá vendo que esse aqui tá bem próximo um do outro, fica bem fechadinho, bem bonitinho? Então, você vai dosando aí ao redor de toda a base do seu manto aqui, para ficar com o mesmo distanciamento e o mesmo tipo de acabamento, certo? Como eu disse, vai depender muito do seu ponto, então você vai fazendo aos poucos e vai vendo, né, para ficar bem direitinho. E trabalhe todo ao redor aqui do seu manto essa sequência com pontos baixos. Eu vou trabalhar aqui, né, finalizar toda a minha volta e em seguida eu volto e mostro como que ficou o meu acabamento. Finalizei aqui todo o acabamento ao redor do meu manto, ó, ficou desta forma. Eu segui trabalhando sempre 2 pontos baixos em cada pontinho, intervalinho que eu fui colocando, inclusive aqui na lateral, tá? Pra ficar assim um detalhezinho bem fechadinho, tá? Eu até coloquei aqui, eu prendi com alfinete só pra vocês verem como que está ficando aqui o acabamento do nosso manto, tá? As decorações aqui do manto da sua santinha, você faça aí conforme você preferir, tá, gente? Eu vou colocar aqui depois esse detalhezinho aqui, ó, tá vendo? Que é
comprado esse detalhezinho, ele normalmente ele é vendido em metro, tá, gente? Mas você pode colocar meia, pérola ou algum outro acabamento se você preferir, ou também, se não quiser, não precisa colocar nenhum outro adereço, tá? Como eu disse, as decorações daí são opcionais, tá? Você coloque do jeito que você preferir, tá? Eu vou fazer agora com vocês aqui a coroa, tá? Eu vou reservar ela aqui, vou deixar ela aqui de ladinho com o manto. Depois, na hora de aplicar os detalhezinhos do manto, gente, você tire ele da santinha. Fica mais fácil se você abrir ele na mesa e aplicar antes de prender ali o detalhezinho do manto, certo? Eu vou pegar aqui, então, o meu fio dourado, vou soltar aqui um pouquinho dele pra gente poder começar a trabalhar. Vou continuar trabalhando aqui com a minha agulha de 2 milímetros. Eu faço aqui um nozinho inicial, desta forma. E nós vamos subir aqui, gente, um total de 30 correntinhas, tá? Ó, faço 1, 2, 3, 4, 5 e sigo trabalhando até ter um total de 30 correntinhas. Fiz aqui as minhas 30 correntinhas, ó, ficou desta forma. Agora, você vai observar aqui, ó, para pegar esse ladinho aqui e vai fechar a sua carreirinha, né? Eu vou vir aqui na primeira correntinha, cuide para estar do mesmo lado aqui, para você poder fechar aqui a sua carreirinha, ó. Venho aqui, introduzo, faça com calma essa parte também. Trago aqui e passo por aqui com ponto baixíssimo, para a carreirinha ela ficar toda do mesmo lado, tá? Você cuide principalmente esse detalhe. Agora, eu subo aqui 2 correntinhas, 1 e 2, e vou trabalhar agora pontos baixos aqui ao redor, ó. Então, eu venho aqui onde é a minha próxima correntinha, faço um ponto baixo. Venho onde é a minha próxima, tá? Faça com calma essa parte para poder fazer direitinho aqui nos seus pontos, ó. Venho aqui na próxima. Deixa eu só pegar aqui que eu acho que eu encaixei no fiozinho, ó. Faço um ponto baixo. Vou ajeitando aqui a carreirinha, né, para ela ficar bem direitinho. Venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. E assim você vai seguir trabalhando um ponto baixo em cada uma das correntinhas aqui ao redor. Quando você chegar ao final, você vai fechar aqui no topo da sua segunda correntinha aqui que você subiu, vai subir novamente 2 correntinhas e vai trabalhar mais uma carreirinha também ponto sobre ponto, tá? Daí você vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Então, você vai fazer essa carreirinha de pontos baixos em cima das correntinhas, vai fechar, sobe 2 correntinhas e trabalha mais uma carreirinha de pontos baixos sobre pontos baixos, tá? Vou fazer aqui, então, as minhas 2 carreirinhas desta forma, certo? Faça com calma, como é um fiozinho um pouco mais chatinho de trabalhar, você vai fazendo aqui com calma, vai ajeitando, cuidando para não ficar um ponto muito diferente do outro, né? Porque esse fio, ele se espicha muito fácil. E quando eu finalizar as minhas 2 carreirinhas, eu volto aqui com vocês. Finalizei aqui as minhas 2 carreirinhas de pontos baixos, ó, ficou desta forma. Chegando aqui ao final, eu fechei no topo da segunda correntinha aqui, na nossa carreirinha. E agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no pontinho do lado, faço aqui um ponto baixo, desta forma, dou a laçadinha, pulo 2 pontinhos de base, no terceiro, eu começo a trabalhar 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Fiz aqui 3 pontos altos. Subo agora 3 correntinhas, 1, 2, 3, volto aqui na base e fecho fazendo um pontinho picô.
Pego aqui as alcinhas, laço, passo aqui por dentro, deixa eu só soltar aqui que encaixou num fiozinho, ó. Faço aqui um pontinho picô. Ainda no mesmo ponto, eu trabalho mais 3 pontos altos. Faço aqui 1, 2 e 3, desta forma. Pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto baixo. Tá vendo que é para fazer esse detalhezinho aqui da coroa. Dou a laçadinha, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu repito esse lequezinho. 3 pontos altos. Fiz aqui 2 e 3, subo as 3 correntinhas, fecho fazendo um pontinho picô e mais 3 pontos altos no mesmo ponto. 1, 2 e 3. Pulo 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto baixo, tá? Você vai ver que ele já vai começar a virar um pouquinho mais para dentro aqui, para dar o formato aqui da coroa. E assim você segue trabalhando ao redor aqui de toda a sua carreirinha. Um ponto baixo, pula 2 pontos de base, faz o seu lequezinho com 3 pontos altos, 3 correntinhas fechando, fazendo um ponto picô e mais 3 pontos altos, pula 2 de base, faz um ponto baixo, pula 2 de base e repete o seu lequezinho com ponto picô, certo? Faça isso ao redor de toda a sua coroa. Quando chegar aqui na ponta, eu volto com vocês. Finalizei aqui a minha coroa, ó, ficou desta forma. Quando eu cheguei ao final aqui dessa carreirinha, eu fechei e cortei o meu fio. Eu deixei um bom tantinho para poder fazer a costura, ó. Vejam que eu costurei aqui a coroa. Se você não quiser costurar, você pode deixar menos fio e aí só colar ela aqui em cima, mas eu achei mais seguro costurar, né, como esse fio é muito fininho. Ó, deixei aqui bem centralizado. Já também colei aqui o manto, né? Tanto ele aqui na cabecinha, como também os detalhezinhos, né? Como eu disse, os detalhes do manto são opcionais, você pode aplicar os detalhes da sua preferência. Aqui embaixo também eu dei um pontinho, né, com o fio para poder fechar. Eu cuidei o alinhamento aqui, né, para ficar bem retinho e dei só uns pontinhos aqui embaixo para ficar bem firmezinho, né, os dois lados aqui na parte da frente. Agora, nós vamos bordar ainda aqui os olhinhos. Eu peguei aqui um pedacinho do fio preto, tá? Eu peguei um fio mais fininho, ele não é o 4, ele é um fio um pouco mais fino. Fiz aqui mais ou menos uma marcação da onde seria o centro, para poder me auxiliar aqui com o posicionamento, né, dos olhinhos. Vou introduzir aqui o fio em algum cantinho e eu vou sair nessa carreirinha acima aqui da minha marcação. Nesse pontinho aqui em cima, eu vou deixar ele sem trabalhar, tá? A marcação você faça aí conforme você preferir, tá? Você veja aqui o quanto da sua cabecinha que ficou disponível para poder fazer o bordado, certo? Então, aqui na parte de cima, eu deixei um ponto sem trabalhar. No do lado, eu fiz aqui a minha primeira parte. Vou descer aqui, ó, pulando um pontinho, tá? Aqui na parte de baixo, alinhando com o alfinete. Aqui em cima, eu vou pular um ponto. No próximo é onde eu vou sair aqui com a minha agulha, tá? Se você quiser fazer um bordado diferente, também pode, tá, gente? O bordado também você faça aí como você preferir. Volto aqui para a parte do meio, ó, e já vou sair aqui do outro lado, aqui com o meu fio, ó, só deixando um pontinho sem trabalhar. Ajeito aqui o posicionamento,
saí aqui do outro lado, venho aqui para a parte de baixo e saio aqui em cima pulando um pontinho aqui, ó, tá vendo? Venho aqui, saio aqui na parte de cima. Trago, ajeito aqui para ficar bem direitinho e volto aqui para baixo. Vou encontrar com o meu outro fiozinho ali para poder dar nos nozinhos. Aqui. Trago para cá, posso tirar aqui esse alfinete, ó, que aí você consegue ver melhor como que fica. Agora, eu deito ela aqui, ó, vou dar aqui os meus nozinhos. Faço aqui o primeiro, aperto um pouquinho, mas não apertando demais para não esmagar o ponto. Faço aqui o segundo. E faço mais um só por garantia. Aqui. Corto esse meu excesso. Aqui. Jogar esse restinho pra lá. Ajeito aqui a fibra, ó. Vou jogar esse restinho aqui pra dentro, pra não me atrapalhar. Ajeito aqui o posicionamento, ó. E aí, é só, você pode colocar aqui também um tercinho, né, pra ficar mais bonitinho. Eu vou acrescentar ele aqui depois. E está pronta aqui, gente, a nossa santinha amigurumi, né, a Nossa Senhora em amigurumi. Muito fácil de fazer, né, eu deixei uma receita bem simples, né, para ficar mais fácil de você conseguir fazer, né. A coroa também eu fiz um detalhezinho mais tradicional, mais simplesinho nela, mas ela fica muito bonita. Olha só que linda que ela ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou e ainda não for inscrito, eu peço que se inscreva aqui no canal, que deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ativa o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui. E deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, certo? Eu espero muito vocês então no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!